Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta quarta-feira. Investigado conselheiro tutelar de Porto Alegre por exploração sexual e aliciamento de menores para prostituição. Assaltantes encapuzados e armados de fuzis fazem cordão humano durante ataque a banco em Porto Xavier. Velado na arena o corpo de Antônio Carlos Verardi, o funcionário mais antigo do Grêmio. E também a repercussão da aprovação em primeiro turno da PEC, que acaba com plebiscito para a venda de estatais. O governo prevê 1 ano e meio para começar as privatizações. A previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta. Um conselheiro tutelar de Porto Alegre é investigado por exploração sexual e aliciamento de menores para prostituição. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o conselheiro tutelar é a pessoa que atende os jovens em situações de violação de direitos. E ele estava fazendo exatamente o contrário. O Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão na unidade do Conselho Tutelar no bairro Bom Jesus. A partir de denúncias de vítimas, eles chegaram a um conselheiro de 36 anos, que, segundo investigações, mantinha conversas de conotação sexual com as jovens e pedia imagens delas nuas. Ele também é suspeito de agenciar programas sexuais para as jovens e receber o pagamento dentro da unidade do Conselho Tutelar. No local e na casa do suspeito foram apreendidos computadores, laptop, pendrives e um celular, que foram encaminhados para a perícia. O conselheiro não foi preso porque não houve flagrante. A prefeitura deu 15 dias de férias enquanto a investigação acontece. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, a quem o Conselho Tutelar é vinculado, afirma que não admite nenhum caso de desvio de conduta em seus quadros funcionais. As medidas punitivas ficam a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que feio. Bom, nesta terça-feira, 4.600 policiais civis de todos os estados e do Distrito Federal saíram às ruas para cumprir mais de 1.000 mandados de prisão e de busca e apreensão. Foi a operação #PC27, que teve como objetivo retirar de circulação foragidos da justiça que cometeram crimes graves, como latrocínio, roubo, homicídio e estupro. Aqui no estado, a operação precisou se adequar por causa da falta de espaço nos presídios. No total, hoje, nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul 58 prisões, sendo que nesse número total de 58 nós temos 4 apreensões de adolescente. O que chama atenção aqui nas nossas ações ao longo do dia é que nessas prisões foram apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul 29 armas de fogo. A gente percebe que é um número bem alto em comparação com alguns números que a gente já viu também aí de outros estados da federação. Nós poderíamos realizar, né, um número maior de prisões, mas daqui a pouco nós teríamos um pouco de dificuldade de encaixar esses indivíduos, né, nas unidades prisionais. Então nós optamos por realizar prisões qualificadas. Se houvesse a disponibilidade, né, de nós realizarmos um número maior de prisões para que esses indivíduos fossem imediatamente deslocados ao sistema prisional, talvez o número fosse realmente maior. A polícia prendeu um dos 2 suspeitos pela morte de pai e filho durante assalto a uma loja em Estância Velha. Foi preso no final da noite de ontem um dos suspeitos de participar da morte de pai e filho durante um assalto em uma relojoaria em Estância Velha. Segundo informações da Brigada Militar, Rafael Santos Domingues, de 19 anos, foi detido na cidade de Portão, no Vale do Rio Caí. Junto com ele estava uma mulher que seria a namorada e também foi encaminhada à delegacia da cidade. O preso foi localizado após uma denúncia anônima. A Polícia Civil e a Brigada Militar ainda buscam por Davi dos Santos Melo, de 20 anos, suspeito de também ter participado do crime. A polícia faz buscas a uma quadrilha que assaltou uma agência bancária e fez reféns na cidade de Porto Xavier.
Já foi encontrado o carro em que os assaltantes fugiram com uma caixa de dinheiro. O ataque assustou os moradores da cidade de cerca de 10 mil habitantes no noroeste do estado. Segundo a Polícia Civil, cerca de 10 criminosos chegaram atirando contra os vidros da agência bancária. Em seguida, alguns deles obrigaram moradores a formar um cordão humano, enquanto outros seguiam em direção ao cofre e aos caixas. Não há informações sobre a quantia levada. Houve troca de tiros com a polícia. Alguns moradores gravaram o momento do assalto. O governador Eduardo Leite anunciou o processo de estruturação da possível venda da CE, Sulgás e CRM. A Assembleia Legislativa aprovou na noite de ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que retira a necessidade de plebiscito para que a população decida sobre a venda de estatais. O governador Eduardo Leite disse que cada uma das estatais terá um projeto diferente. O processo todo pode levar em torno de 1 ano e meio. O governador também falou sobre o futuro dos servidores das empresas que serão privatizadas. Naturalmente, isso dá apreensão às famílias. Nós temos um compromisso de poder identificar todos os caminhos legais possíveis para que funcionários sejam aproveitados, para que funcionários sejam indenizados, para que possamos ter um programa de demissão voluntária que ajude eles a se reestruturarem, né, a se reposicionarem. Mas eu também quero deixar aqui a tranquilidade para muitos deles. A venda da empresa não é a extinção da empresa. Se fosse extinção, nós estaríamos falando sobre esgotar-se uma possibilidade de um mercado de trabalho. A venda da empresa significa que ela se manterá atuante e, naturalmente, a imensa maioria desses funcionários que têm know-how, expertise no setor são aproveitados. A Assembleia Legislativa aprovou na noite de terça, por 40 votos a 13, a PEC que retira a necessidade de plebiscito para a privatização das estatais gaúchas. A medida ainda precisa ser aprovada em segundo turno. A próxima votação ocorre no dia 7 de maio. A aprovação da PEC não foi bem recebida pelo Sindicato dos Servidores Públicos. Isso impacta para a sociedade como um todo, porque o Rio Grande do Sul, aos pouquinhos, vai sendo inviabilizado. O futuro dos gaúchos está sendo comprometido cada dia que passa com essa política de apequenamento do Estado. O Estado está vendendo os seus ativos, os seus grandes geradores de recursos na economia para pagar a conta do dia anterior e não para apostar no seu futuro. Isso impacta toda a sociedade que terá que passar a pagar por serviços que antes eram ofertados pelo Estado para a sociedade. Já a população considera a mudança necessária. Eu sou a favor de privatização. Para mim, quanto tudo privatizado, melhor. Acho que elimina a cabine de emprego, né? Porque tem empresa aí que não serve para nada. Outras são necessárias, entendeu? A privatização de tudo. Você fica mais caro as coisas às vezes, mas mais eficiente. Funciona. Tem muitos motivos positivos de ser aprovado. Estou para Porto Alegre há muito tempo, não vejo mudança para melhor. E eu acho que se privatizarem, vai dar um passo à frente. Eu penso que não poderia ser diferente, né? Nesse momento é preciso que haja uma conscientização e eu tenho a impressão que todos vão sair, ou quase todos saíram ganhando. O presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouco um pronunciamento em rede nacional sobre a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Assunto para o nosso comentarista de política, Guilherme Macalossi. Boa noite. Ele tem o que comemorar. Primeiro passo foi dado. Carla, boa noite a todo o público do Jornal da RDC TV. E, bom, os dois têm o que comemorar, mas eu acho que o governador Eduardo Leite obteve uma vitória mais efetiva, porque, afinal de contas, foi parte de uma construção política que ele fez com a sua base. O Eduardo Leite tem uma base política. O que aconteceu em Brasília
foi um pouco diferente, porque apesar de a equipe econômica ter apresentado um ambicioso projeto de reforma da Previdência, o fato é que a área política do governo não ajudou em nada. Eu assisti à manifestação do presidente, me pareceu bastante burocrática e pro forma. Ele sabe que atrapalhou mais do que ajudou. Quem teve que ir lá e batalhar para conseguir os votos necessários para que a reforma passasse pela sua primeira etapa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, foi o Rodrigo Maia, o tão mal falado Rodrigo Maia, que, aliás, Carla, apareceu ao fim da sessão para colher os louros da vitória, que é dele em boa medida. Portanto, o presidente agora, na próxima etapa, na comissão especial, tem que aprender que nem toda articulação política é conchavo. Não é à toa, já está se falando, que o presidente da República autorizou a liberação de milhões de reais em emendas parlamentares para que se vote o texto da reforma. É o velho jogo político de Brasília, que, aliás, o presidente se elegeu dizendo que ia modificar. Então quer dizer que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o grande articulador do governo agora, se pareceu? Ele se apresentou, ele tem convicção no texto da reforma, coisa que o presidente não tem. O presidente era contra a reforma da Previdência na época do Temer. Aí ele foi convencido pela equipe econômica e deu declarações que desmoralizaram um pouco o texto. Só que o Rodrigo Maia viu ali a possibilidade de atuar de forma incisiva para se tornar uma espécie de expoente da causa. E ele acabou conseguindo. E é bem provável que ao longo de todo o processo ele seja o grande protagonista. Rapidinho, o assunto do Cruzando, plebiscito. PEC da privatização que foi aprovada na Assembleia por larga margem. Vamos ter os parlamentares debatendo o tema. Uma boa noite, até amanhã. Carla, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o Aeroporto Salgado Filho, que começa a fiscalização educativa de bagagem de mão. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Atenção, passageiros que irão viajar de avião nos próximos dias. O Aeroporto Salgado Filho começou nesta quarta-feira uma campanha educativa de bagagem de mão. A iniciativa busca evitar que volumes com tamanhos inadequados sejam embarcados em voos nacionais. As medidas permitidas passam a seguir os padrões da Associação Internacional de Transporte Aéreo. São elas: 55 centímetros de altura por 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Até o dia 12 de maio, funcionários de uma empresa terceirizada irão medir as bagagens de mão de todos os passageiros que entram na sala de embarque, e as pessoas serão somente orientadas. A partir do dia 13, viajantes com bagagem de mão fora do padrão terão de despachá-la no check-in da companhia, com possibilidade de cobrança de taxa conforme o tipo de franquia adquirida para a viagem. Agora vamos à previsão do tempo. Depois de um início com temperaturas mais baixas, o clima voltou a esquentar em algumas regiões do estado. Vamos ver como fica o tempo para esta quinta-feira. Porto Alegre tem sol durante o dia, mas períodos de nublado e chuva podem aparecer a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 24 graus. Em Estância Velha, no Vale do Sino, sol com muitas nuvens durante o dia, podendo chover a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 25 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o sol e o aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, sol durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, tempo chuvoso durante todo o dia. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Agora vamos ao futebol. O Internacional joga neste momento contra o Alianza Lima, no Peru, pela Libertadores da América. O jogo está no intervalo e a partida está 0-0. Com este resultado, o Inter continua líder do grupo nessa chave. E apesar da vitória de ontem pela Libertadores da América, o Grêmio teve um dia triste hoje. Antônio Carlos Verardi, o funcionário mais antigo do tricolor, morreu na madrugada desta quarta-feira, vítima de câncer. Ele foi velado durante todo o dia de hoje no saguão da Arena.
A bandeira na arena amanheceu a meio mastro na quarta-feira. O dia começou mais triste. A vitória tricolor no Paraguai foi o último sorriso de um grande torcedor. Antônio Carlos Verardi, conhecido pelos mais íntimos como Seu Verardi, aqueles que trabalharam de forma mais próxima com ele, tem na figura de Verardi um pai. Agora ele nos deixou, com 84 anos e sendo vítima de um câncer. Mas o que fica são 53 anos de trabalho e muita história no Grêmio. A principal delas é do dia em que Verardi começou a trabalhar no Grêmio, com Fernando Kreff, pai do atual vice-presidente tricolor, Duda Kreff. O pai tirou ele da nossa empresa lá, trouxe para o Grêmio. Era para ser temporário, aí funcionou muito bem. O pai pediu que ele ficasse mais um tempo e ele manifestou alguma preocupação. Disse, não, mas será que o Grêmio vai pagar meu salário? Coisas desse tipo. E o pai disse para ele, se o Grêmio não pagar, eu pago. Aí ele ficou. Durante os 53 anos no Grêmio foram 23 campeonatos gaúchos, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 2 Recopas e 1 Mundial. Diante de tudo isso, ele só chorou uma vez, em 2005, na Batalha dos Aflitos. Ele até falava que ele nunca tinha chorado, né? Ele nunca chorou e naquele jogo ele não aguentou nem ver, ele desceu e quando viu começou a chorar. E eu ouvi da boca dele, essas palavras que ele me disse, para mim foi um orgulho. O sentimento é de tristeza, também para Renato Portaluppi, que o tinha como pai e foi um dos responsáveis para sua ida ao Grêmio. Verardi nunca deixou de trabalhar no tricolor, mas se queixava de não poder dar mais alegrias ao torcedor. A maior frustração. Já está com 84 anos e ter pouco tempo de vida para continuar dando para o Grêmio. A história do Grêmio sempre vai estar lado a lado com o seu Verardi. Títulos, gols, seja o que for. Se eu sou o que sou, tenho esse reconhecimento público, se cresci porque eu cresci junto com o Grêmio. Cresci, então, o que eu sou é porque eu sempre fui funcionário do Grêmio, sempre pus minhas coisas na minha vida, sempre qualquer coisa, o Grêmio. Nossos sentimentos à família, em especial a nossa colega aqui da RDC, a Vera Verardi. Bom, hoje é o dia do chimarrão, bebida símbolo do Rio Grande do Sul. Além de encantar muitos visitantes, o chimarrão une gaúchos e gaúchas de todas as querências. Quando se fala em gaúcho, logo vem à mente o símbolo que representa esse povo, o chimarrão. Tradicional no sul do país, a bebida é feita utilizando apenas erva mate e água quente. Entre as ervas, há basicamente 3 tipos. Tem as pessoas que gostam de ervas mais suaves, daí tem as tradicionais, aí tem uma intermediária, tem a moída grossa, que ela não chega a ser uma pura folha, nem ser uma tradicional. É um meio termo, que daí é a moída grossa. Além da escolha de apenas um tipo, para quem compra a granel, é possível fazer uma mistura de mais de uma especialidade de erva. E quando a pessoa quer um pouco mais amarga, se faz uma mistura da erva tradicional com a erva pura folha, que a pura folha é mais amarga, mais grossinha. Então ela dá um chimarrão mais forte e se mantém mais. Seu Gilmar tem uma maneira exclusiva para misturar as ervas que virou marca registrada da banca dele no mercado público. Vamos fazer num saquinho plástico? Não, mas era para ser numa lata. Não, na lata a gente não tem, então não é aqui. Então é só procurar, é uma marca aqui da nossa banca aqui. Há diversos tipos de cuias que se adaptam para cada situação. As cuias para tererê, que podem ser feitas de bambu ou de osso, as gajetas, que são as cuias de origem uruguaia e possuem um formato específico, e as cuias tradicionais, que podem ser encontradas em materiais como porongo e porcelana, podendo ser enfeitadas ou não. O único cuidado na hora de escolher a cuia certa é saber em qual situação ela será usada. Que às vezes tem pessoas que vão tomar em 5 ou 6 no escritório ou em casa, com uma cuia muito pequena, então logo lava o chimarrão. Então a cuia também tem que ser de acordo com o número de pessoas que vão tomar o chimarrão. A tradição do chimarrão permanece mesmo para quem não mora mais no estado. A cultura do chimarrão ela permanece mesmo morando fora, como nós estamos já fora do Rio Grande do Sul há mais de 8 anos, mas sempre que se vem a Porto Alegre a trabalho, se passa no mercado para comprar a erva do chimarrão. Não tem nada melhor do que participar de uma mateada com os amigos e família para confraternizar, jogar conversa fora e aproveitar.
O chimarrão é, sem dúvidas, um dos maiores símbolos da nossa tradição. O Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã, ao meio-dia, no Rio Grande em Movimento. Você fica agora com o Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até amanhã.